Noite. Depois da vitória contra o Paraguai, o Brasil está mais perto da Copa do Mundo? Há 2 dias em Porto Alegre, a torcida levantou a seleção. As chances aumentaram, mas o nosso melhor futebol ainda parece distante. E as causas podem estar muito além dos gramados. No programa desta noite, você vai saber até onde chegaram as investigações da CPI sobre a CBF. Dirigentes aumentando os próprios salários e deixando cada vez maiores os prejuízos e as dívidas da entidade que comanda o nosso futebol. Paraísos fiscais, contratos milionários e a incrível história do enriquecimento dos homens que mandam no nosso esporte maior. E os jogadores, o que acontece com eles? Será falta de talento, de competência, de organização ou de amor pela camisa amarela? A seleção reencontrou o caminho do gol aqui no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Mas a viagem desta camisa, a mais consagrada do futebol mundial, ainda não está livre de turbulências e incertezas. O caminho é longo, faltam 4 rodadas. O Brasil está em 4º, a última colocação entre os que se classificam diretamente para a Copa. E daqui a menos de 3 semanas, teremos pela frente a Argentina, a seleção mais temida do continente. E o jogo é em Buenos Aires. Na quarta-feira, os gaúchos mostraram aqui que o torcedor brasileiro é um apaixonado. Mas ele também exige respostas para a crise no comando da CBF, as voltas com CPIs e graves acusações e para os recentes fracassos em campo. A vitória sobre o Paraguai foi um alívio, sim, mas não acabou com um sentimento nacional de desencanto que cá pra nós não combina com o amarelo canarinho. Você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Nem sempre ela pode se queixar. Essa camisa aqui é o Brasil, significa tudo na minha vida. Eu acho que a paixão do povo brasileiro está aqui nessas cores, né? É a bandeira brasileira. Eu tenho consciência de que por ela, a ela, eu agradeço tudo que eu sou. Camisa da seleção, moldada para pinga, para colorir o drible. Desenhar toda uma história em amarelo. Personagens que dispensam apresentação. Ou precisa dizer o nome? E ultimamente, aí precisa dizer o nome. Mineiro, Ramon, Odivan, Washington, Robert, João Carlos, Anderson, Del, Evanilson. Muitos rostos. Nenhuma cara. Você sabe qual é a seleção? Você que está lá, está nos assistindo. Você que está olhando, tá balançando a cabeça? De fato, não sabe. Ninguém sabe. Eu costumo dizer que até o próprio técnico da seleção hoje, ele ainda não sabe que ele está tateando. Brasil! O Filipão tem que se tocar aí e chamar os caras que dão raça, dão sangue pela seleção. Segura a seleção, Filipão! Filipão, eu quero ver garra. Mas o que vimos até agora? Vimos 74 brasileiros sendo chamados para a guerra da classificação. Exército grande, mas desfigurado. Derrotado em 4 batalhas. Luxemburgo sucumbiu. Com Leão pioramos. E a estatística de Felipão, por enquanto, não é simpática. 3 derrotas em 7 jogos. Gostaria que vocês anotassem aí no livrinho
da história do Brasil ou no livro de recordes que eu, Filipão, perdi com Honduras. A pobrezinha anda em baixa. Só vende para turista estrangeiro, porque turista brasileiro mesmo não compra. Os brasileiros nem estão pegando mais. E quanto gringo jogando? Que momento é esse? Que para falar em craque no Brasil é preciso enrolar a língua. De uns anos para cá, quem foram os grandes nomes do futebol brasileiro? Quem que está se destacando? Briga para ter Rincon, Arce, Petkovic, Sorin, os outros Viveiros. Então, esses são os jogadores de destaque do futebol brasileiro. Só este ano fizemos felizes equatorianos, japoneses, franceses, australianos, uruguaios, mexicanos e hondurenhos. Joga-se muito. Só nos primeiros 7 meses do século, 17 vezes. E foram 6 derrotas. É isso aí, banalizou. Convocações no atacado. Um time para ir ao Japão. Outro à Colômbia. Eliminatórias? Fazemos outra equipe. Ou pelo menos juntamos os jogadores, vamos à luta. E aí já viu. O conceito de que qualquer um hoje é convocado é resultado de um processo de banalização de quem joga a toda hora. Em outros tempos, ser chamado era a grande hora. A seleção virou uma coisa vulgar, banal. Hoje não se... Eu sempre fui titular da seleção brasileira, capitão. Uma vez que eu não fui convocado, eu chorei. Chorar pela seleção. Mas eu olho pra você. Você não me diz nada. Velho lobo de coração mole. Eu digo pra você. O único brasileiro com participação em todos os títulos mundiais não aposentou o velho entusiasmo. Mas eu choro por... Nós temos que sair dessa. E vamos, eu digo, nós vamos sair. Zagallo chegou aos 70 anos de idade com a língua... Jogador frio também não pode jogar em seleção, não. O cara tem que mostrar ali disposição mesmo, é comer grama, saber que aquilo ali é importante pra ele. Com a língua e o discurso afiados e a voz da experiência. Claro que no meio dessa turbulência, eu sei que é difícil, Filipão, mas você tem que puxar o máximo. Eu sei que você dentro dos clubes, você é sensacional e tem que ser o mesmo dentro da seleção brasileira. Seleção que não é a mesma também aos olhos do mundo. Dizem que o Brasil voltou ao ano zero. Que Honduras nos deixou de joelhos. O momento é ruim, mas foram décadas de camisa amarela idolatrada. A seleção uniformiza um sentimento que não é só nosso. É quase universal. É a camisa com a qual muito estrangeiro desfila por aí, posando de craque brasileiro, formando uma exigente legião de fãs. Quem admira o futebol brasileiro não se acostuma com pouco. O escritor inglês Nick Hornby ficou tão impressionado com a seleção brasileira de 70 que escreveu a seguinte comparação. Era como se todas as seleções fossem carrinhos de miniatura e o Brasil um super carro de James Bond. Segundo Hornby, o que impressionava era o jeito com que os jogadores faziam as firulas mais engenhosas e desconcertantes, como se fossem tão funcionais e necessárias quanto um escanteio ou um lateral. Segundo ele, eram os equivalentes futebolísticos do assento ejetável. Até a maneira brasileira de comemorar os gols, uma corrida de 4 passos, um pulo, um soco no ar, era esquisita, engraçada e invejável. Tudo ao mesmo tempo, como um filme de James Bond. Vivemos tempos de futebol desturbinado, um roteiro ainda sem super-heróis. Super-heróis em falta, super salários em fartura. Por que os nossos craques milionários não rendem o quanto podem? E quanto pesa a camisa amarela? Veja a seguir.